Hoje nós vamos conhecer qual é a possibilidade que os professores têm de visualizar relatórios aqui no Britânica Ciências, acompanhar fazer o gerenciamento das atividades, das sequências didáticas que os seus alunos realizaram. Então, como professora, depois que eu fiz o meu login, coloquei meu usuário e a senha, na tela inicial do Britânica Ciências, eu verifico a barra de ferramentas aqui com o meu nome e quando você clica nesse canto superior direito da página, existe a opção do meu painel. Eu clico no meu painel como professora e vou nessa aba de gerenciamento de lições. É só clicar aqui então em gerenciar lições e eu posso verificar como é que está o acompanhamento, o progresso de todas as turmas que eu tenho. No caso, nós vamos avaliar aqui a minha turma de estudante de sexto ano e eu posso acompanhar então o resultado das respostas de toda a minha turma ou somente de um aluno específico, entrando aqui ao lado do nome de um aluno, e eu posso verificar diversas temáticas que essa minha turma já trabalhou. Neste momento, nós vamos verificar os relatórios, então, acompanhar as respostas da minha turma na aula de energia nos ecossistemas. Clico na temática, na sequência didática que eu quero avaliar, e nós vamos iniciar conhecendo o resumo, a resposta da minha turma. Então, primeiro nós vamos fazer uma análise geral da minha turma. Nessa análise geral, então, das respostas da minha turma, eu posso imprimir esse relatório para discutir com a direção pedagógica, por exemplo, da escola. Eu tenho, então, as respostas percentuais de todas as questões objetivas que os meus alunos responderam. Então, por exemplo, aqui na primeira pergunta da lição, a grande pergunta da lição, que os alunos deveriam escolher uma alternativa de 4, na fase inicial, então, de conhecimento prévio, 30% dos meus alunos só escolheram a resposta correta. Mas na etapa de conclusão, eu posso observar que eles fizeram um bom processo de investigação, porque chegaram, 75% então dos meus alunos que concluíram, escolheram a alternativa correta. Me mostra um bom percentual aqui de alunos na fase final de conclusão, percorrendo uma boa sequência didática de aprendizado. Isso, então, eu tenho para todas as perguntas do quiz, a pergunta de conclusão da lição, da mesma maneira. Agora nós vamos voltar e verificar como é que nós avaliamos a resposta de um aluno específico. Então, por exemplo, o meu aluno Diogo, ele ainda está em progresso, mas o meu aluno Guilherme, ele já completou a lição. Então, eu vou clicar, eu quero ver a lição do Guilherme, ver como é que ele percorreu, então, essa sequência didática da aula de energia nos ecossistemas. Se essa atividade está valendo nota, eu posso imprimir aqui, clicando no botão da impressora, e aqui eu tenho o nome do Guilherme, né, todos os dados, o horário que ele completou a lição e as respostas. Então, na primeira pergunta, na primeira opção, na fase de investigação científica, ele escolheu a alternativa errada, mas lá no final, quando nós oferecemos na etapa de conclusão que ele escolhesse novamente a alternativa, ele optou pela alternativa correta, alternativa 3. As questões, então, discursivas, né, quando nós perguntamos o que acontece com a energia em um ecossistema, está aqui a resposta do Guilherme. Quando ele escolheu a alternativa 1, por que você escolheu essa resposta? Está aqui tudo que o Guilherme digitou, cada vírgula que o meu aluno Guilherme digitou no software, eu consigo avaliar nessa parte de relatórios. A etapa de conclusão, o quiz. Então, ele escolheu, na pergunta 1 do quiz, ele escolheu a resposta correta, produtores, na primeira opção, e ele já verificou essa explicação no momento em que ele escolheu a alternativa correta. A pergunta número 3, por exemplo, na primeira alternativa, então, ele escolheu a resposta errada, que é consumidor secundário. Britânica Ciências mostrou essa explicação para ele por que ela está incorreta, e quando ele escolheu a resposta na segunda tentativa, aí ele escolheu a resposta correta, que é consumidor primário. Então, eu tenho todo o detalhamento aqui dos relatórios, ou de um aluno específico, ou de toda a minha turma, que eu vou acompanhando, então, aqui no gerenciamento de lições. É bastante simples, eu posso fazer isso por aluno ou por turmas no Britânica Ciências.